dia para você nesta quinta-feira, véspera de feriado prolongado, dia 14 de abril. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8h31 no horário de Brasília. Nesta edição a gente fala sobre o Auxílio Brasil de abril e a nova parcela do Vale Gás que começam a ser pagas hoje. O presidente Jair Bolsonaro decide por reajuste de 5% para servidores a partir de julho. Mundo ultrapassa a marca de 500 milhões de casos conhecidos de Covid. E falamos também sobre o ex-jogador Rincon, que faleceu após grave acidente na Colômbia. A partir de hoje, os beneficiários do Auxílio Brasil começam a receber as parcelas de abril. O valor vai agora para quem possui o 1 no final do número de inscrição social. E hoje também começa a ser paga mais uma parcela do Auxílio Gás. Os primeiros a receber também são os beneficiários que possuem NIS Final 1. O benefício sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado ajuda famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 quilos. E o governo federal decidiu ontem dar um reajuste de 5% nos salários dos servidores públicos federais de todas as categorias da administração pública. Esse percentual foi definido em uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quarta-feira e deve ser oficializado na próxima semana. A recomposição deve ser feita a partir de julho. E o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou 4 envolvidos no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis. O julgamento de 4 dos 9 acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo durou quase 24 horas. Pouco antes das 6 da manhã, a suspeição da acusação foi finalizada. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por falsidade ideológica. Carlos Ubiraci da Silva, filho afetivo, foi inocentado da acusação de homicídio triplamente qualificado, mas condenado por associação criminosa com pena de 2 anos e 2 meses em regime semiaberto. Já o ex-PM Marco Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso, assim como sua esposa, Andréa Santos, condenada a 4 anos e 3 meses. Outros 2 filhos da ex-deputada federal já foram condenados no processo em novembro do ano passado. Flávio Santos, por ser o autor dos disparos de arma de fogo, e Lucas César, por ter ajudado o irmão na compra da arma utilizada no crime. Flor de Lis segue presa na penitenciária do complexo de Jericinó, aguardando seu julgamento, que será no dia 9 de maio. E a Polícia Civil de São Paulo faz hoje mais uma operação para tentar combater o tráfico de drogas na Cracolândia, aqui no centro da capital. De acordo com a polícia, a Operação Caronte entra na 6ª fase. A Justiça autorizou o cumprimento de 22 mandados de prisão e 6 de buscas e apreensão na Praça Princesa Isabel, onde parte dos traficantes passou a agir há algumas semanas. E olha só, a cada 2 minutos, um celular é bloqueado por roubo ou furto no Brasil. Mas antes de desativar o aparelho, as vítimas correm contra o tempo para bloquear o Pix. É que as quadrilhas têm investido nesse crime para limpar as contas das vítimas por meio dessa modalidade de pagamento. Cristiane estava no carro com o filho quando o celular que guiava o caminho foi roubado por 3 homens. Quando eu me atentei, tinha já um cara dentro do carro aqui no colo do meu filho e ele pegou o celular no Waze, estava aberto no Waze, pegou minha bolsa e saíram correndo. Foi mais um entre os milhares de aparelhos subtraídos todos os dias no país. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, mostram que a cada mês, cerca de 70 mil celulares são bloqueados no Brasil justamente por furto ou roubo. E isso tem promovido uma corrida das vítimas a bloquear também as funcionalidades bancárias, em especial o Pix. Essa é a primeira atitude que deve ser tomada por quem tem o celular roubado ou furtado, como explica a delegada de polícia Raquel Galinatti. É necessário imediatamente bloquear o acesso às
contas, a qualquer tipo de transação bancária, cartão de crédito, aplicativos de compra. Trocar senhas importantes como a do e-mail, por exemplo, também é primordial. Depois é preciso bloquear o celular junto à operadora, mas para isso é necessário ter em mãos o e-mail, um código que identifica cada celular. Para ter acesso a esse número, basta digitar em seu aparelho * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. E aí, o número aparece. Com todas as informações em mãos, chega a hora de fazer o boletim de ocorrência, que pode ser online ou presencial. Todas as informações necessárias, desde características desse criminoso, como informações do próprio aparelho, de qual foi o aparelho roubado, de todas as informações, dados para que a polícia possa, desta forma, identificar o criminoso. Cristiane fez tudo isso. Conta que agiu rápido. Como o assalto aconteceu numa sexta-feira, a educadora física bloqueou tudo por telefone. Mas na segunda, quando foi até a instituição financeira, descobriu que mesmo com bloqueio, os criminosos conseguiram transferir da conta dela um montante de R$10 mil. Eles fizeram Pix de sexta para sábado, virou. Eles começaram a tirar dinheiro sábado o dia inteiro da minha conta, domingo o dia inteiro. Na hora que eu estava com a gerente ali, a moça que atende, eles estavam fazendo TED das minhas aplicações. E aquilo acabou comigo. Até porque, segundo a Cristiane, o banco não tomou providência. E o caso dela não é isolado. Para vítimas que vivenciaram essa mesma situação, o especialista em segurança orienta. Eu acho que o consumidor, tendo em vista as recentes decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, há a possibilidade, sim, disso ser buscado perante o judiciário. Mais que isso, há reconhecimento por parte do judiciário de que o consumidor, numa situação que nem essa, está diante de um serviço inseguro e, portanto, deve ser indenizado. No ano passado, o Banco Central fez uma série de mudanças no Pix, como limitar os valores de transações para reduzir riscos. Ainda assim, as quadrilhas continuam agindo nessa modalidade de crime. Já existem vários precedentes entendendo que, na verdade, que o que me parece que é correto o entendimento do Poder Judiciário, de que isso sim há uma insegurança do serviço. O serviço é inseguro na medida em que ele não tem a segurança que dele se espera. E aqui eu trouxe um exemplo claro, quer dizer, que se os bancos continuassem trabalhando do jeito antigo, existiria essa segurança. Digamos que alguém tomasse o celular e alguém roubasse o celular e tivesse que confirmar uma operação. Se aquela operação há necessidade de uma confirmação de um número que não vai para o próprio celular, a pessoa não consegue fazer a operação. Essa insegurança impulsionou a Cristiane a redobrar os cuidados. Você tem que se dar o trabalho de ter um celular à parte dentro de casa com todas as senhas. Realmente tomar cuidado em Waze, aplicativos, não deixar mais celulares, porque infelizmente você usa o Waze e ele é muito iluminado, ele demora para fechar. Então é aí que eles ficam mantendo aberto e eles são rápidos, eles vão passando o celular. E para realmente ver seus direitos dentro do banco, sabe, ver o que eles estão, você acaba tendo conta e você esquece, a gente não lê as coisas, a gente não sabe, tem que realmente pôr isso como prioridade hoje em dia, esse é o mundo real nosso. E nessa realidade, segundo a delegada, as vítimas precisam mesmo ter cuidado. É necessário um cuidado como nunca andar com o celular aberto, falando no telefone celular, mexer em aplicativos, ligar a sua música, estar no automóvel com o celular também aberto, colocar senhas e contrassenhas, nunca também anotar as senhas no próprio aparelho, naquele bloco de notas, e uma série de cautelas, infelizmente, que é necessário que a população tenha para que os criminosos não tenham a facilidade como estão tendo na prática do crime. E atenção, neste feriado, as agências bancárias estarão fechadas. As áreas de autoatendimento, atendimentos pelo celular, pelo computador e pelos call centers, assim como o internet e mobile banking, permanecerão disponíveis. As contas de água, luz, telefone e outros carnês com vencimento no dia 15 poderão ser pagos sem juros no próximo dia útil, que é segunda-feira. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu que completa hoje 50 dias. O
navio mais importante da frota russa no Mar Negro foi seriamente danificado após a explosão de parte da sua munição a bordo. Segundo a agência de notícia Interfax, toda a tripulação do navio, conhecido como assassino de porta-aviões, que chega a 500 pessoas, foi retirada da embarcação e a causa do incêndio está sendo investigada. Uma autoridade ucraniana havia dito anteriormente que o navio teria sido atingido por 2 mísseis, mas não apresentou nenhuma evidência. E a ocupação por tropas russas da usina de Chernobyl, na Ucrânia, deve ser sentida pelos soldados muito em breve. Para autoridades, é questão de meses ou anos para que os efeitos da radiação comecem a aparecer. As autoridades ucranianas não conseguiram restaurar as instalações de monitoramento de radioatividade em Chernobyl após a saída das tropas de Moscou. Soldados russos criaram uma rede subterrânea no local, palco do pior acidente nuclear de todos os tempos. O sistema de monitoramento da radiação na zona de exclusão ainda não está funcionando. Em primeiro lugar, os servidores que processavam essas informações desapareceram. Em segundo lugar, até que a eletricidade esteja disponível e os trabalhadores recebam permissão das Forças Armadas para visitar pontos de monitoramento de radiação, não entenderemos quanto dano foi feito. Segundo o diretor da agência estatal responsável pela área proibida de Chernobyl, Yevgeny Kramarenko, os ocupantes russos enterraram equipamentos pesados, criaram trincheiras e até mesmo uma fortificação perto de um local para depósito temporário de resíduos radioativos. Para Kramarenko, os soldados inimigos vão sentir muito em breve os efeitos da radiação, alguns em 1 mês, outros em anos. O exército de Moscou tomou a central nuclear no primeiro dia da ofensiva contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro, e se retirou no fim de março. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu sinal verde para mais uma ajuda militar à Ucrânia, que desta vez incluiu veículos blindados, artilharia e helicópteros. Os Estados Unidos anunciaram nova ajuda militar de 800 milhões de dólares para a Ucrânia. Esse valor equivale a 4,4 bilhões de reais. Hoje, o presidente anunciou e autorizou outra retirada presidencial da assistência à segurança, avaliada em até 800 milhões adicionais, adaptada para atender às necessidades urgentes da Ucrânia para a luta de hoje. Essa ajuda inclui equipamentos já entregues à Ucrânia, mas também novas capacidades, entre elas sistemas de artilharia e meios de transporte blindados, informou o governo, que afirma ter autorizado o transporte de helicópteros. Segundo Washington, o objetivo é ajudar a Ucrânia a enfrentar uma vasta ofensiva russa no leste do país. E após as primeiras ministras da Suécia e da Finlândia admitirem que a invasão russa na Ucrânia mudou o cenário da segurança da Europa e cogitarem aderir à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a Rússia reforçou que irá agir. Dmitry Medvedev, que é aliado de Vladimir Putin, reiterou que até hoje a Rússia não tomou medidas drásticas, mas que irá fortalecer as suas forças terrestres, navais e aéreas no Mar Báltico. Ele chamou de equilíbrio militar o possível uso de armas nucleares no Báltico. E veja a seguir, mundo ultrapassa a marca de 500 milhões de casos conhecidos de Covid. E falamos também sobre o ex-jogador Rincon, que faleceu após grave acidente na Colômbia. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. Os 850 mil acionistas da Petrobras aprovaram o nome de José Mauro Ferreira Coelho como membro do Conselho de Administração da estatal. Com isso, ele fica mais perto de assumir a presidência da empresa. A eleição e posse do executivo da empresa acontece nesta manhã. Se eleito, Coelho assume o lugar do general Silvio Luna, que estava no comando desde abril de 2021. O engenheiro Mário Andrade Weber também foi aprovado como presidente do novo conselho. Os dois nomes foram indicados pelo governo federal. E mudando de assunto, pouco mais de 2 anos desde o início da pandemia, a OMS registra mais de 500 milhões de diagnósticos confirmados para o coronavírus. E ontem, a Organização Mundial da Saúde anunciou a decisão de manter a Covid-19 como uma emergência de saúde internacional.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que o Comitê de Emergência da OMS recomendou não alterar o nível de alerta em relação à Covid-19, tendo em vista que o vírus continua sendo transmitido intensamente e sua evolução é imprevisível. Ele falou ainda que é necessário prosseguir com os esforços para que as vacinas, tratamentos e outras ferramentas desenvolvidas para enfrentar a pandemia sejam distribuídos de forma igualitária entre e dentro dos países e que se avance a vacinação nos maiores de 60 anos. Tedros Adhanom acrescentou que o número de novos casos confirmados de Covid-19 e mortes causadas pela doença continuou a diminuir no mundo nas últimas semanas. Esta é a terceira semana consecutiva em que ambos os indicadores decrescem a uma taxa, nos últimos 7 dias, de 24% e 18%, respectivamente. O total global da semana passada foi de 7 milhões de novos casos de Covid-19 e mais 22 mil mortes, com declínios observados em todas as regiões do mundo. 2 novas subvariantes da Ômicron foram descobertas na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde diz que está acompanhando a sua disseminação pelo mundo. As 2 novas subvariantes da Ômicron, BA.4 e BA.5, foram descobertas pelo grupo de pesquisa do cientista brasileiro Túlio de Oliveira, do Centro Epidemic Response and Innovation na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde confirmou que as subvariantes foram encontradas na África do Sul, Botsuana, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido. A OMS informou que monitora as linhagens genéticas e acompanha sua disseminação pelo mundo. Segundo o pesquisador, não há motivo para alarme, já que não houve grande aumento de casos, internações ou mortes. O brasileiro também foi o responsável pela descoberta da linhagem original da Ômicron BA.1 em novembro do ano passado. As novas subvariantes resultaram em surtos de Covid-19, localizados em partes da Europa e Ásia. E a média de mortes por Covid no Brasil registrou o 3º dia seguido abaixo de 150 óbitos. E a cidade de São Paulo teve o 1º dia sem a ocorrência de mortes. O Brasil confirmou mais 163 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 661.556. Também foram registrados 26.924 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.210.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 133 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 38% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 20.425 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 28% em relação a 2 semanas. E agora vamos verificar como está a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 422.805.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,81% da população, enquanto 76,5% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 39,3% dos brasileiros. E mais de 11.174.000 doses foram aplicadas nas crianças, que estão parcialmente imunizadas. Voltando aos destaques internacionais, a polícia prendeu o suspeito de ter causado o atentado no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, que deixou dezenas de pessoas feridas, 10 delas baleadas. O suspeito, identificado como Frank James, de 62 anos, foi preso com a ajuda de moradores e uma busca incansável que durou mais de 30 horas. James foi detido no bairro de East Village, em Manhattan, com o apoio de imagens de câmeras de segurança. Após ser preso, James enfrentará uma acusação federal por violar uma lei que proíbe ataques ao transporte público,
Keishan Sewell, a comissária da polícia de Nova York, disse em uma entrevista coletiva que antes do ataque, James foi preso 9 vezes em Nova York e 3 vezes em Nova Jersey. Se ele for condenado agora, poderá receber uma sentença de prisão perpétua. Segundo as autoridades, uma investigação paralela continuará para descobrir qual teria sido a motivação de James para cometer o atentado. Até o momento, o que se sabe é que o agressor provavelmente agiu sozinho. Na Cisjordânia ocupada, onde tem se intensificado vários relatos de confrontos entre israelenses e palestinos, o exército de Israel matou um advogado e 2 jovens palestinos nesta quarta-feira. Foi o 5º dia de operação militar para cercar suspeitos ligados a ataques recentes na cidade de Tel Aviv. Um advogado de 34 anos morreu após ser baleado no peito pelo exército israelense durante seu ataque à cidade de Nablus, informou o Ministério da Saúde palestino. Testemunhas relataram que a vítima estava em uma estrada após levar os sobrinhos à escola quando foi baleado. Mais tarde, um palestino de 16 anos foi morto a tiros no povoado de Hussam, no sul da Cisjordânia. O exército israelense alegou ter efetuado os disparos depois que o jovem lançou um coquetel Molotov contra os soldados. Pouco depois, o Ministério Palestino da Saúde informou que outro jovem de 18 anos morreu ao ser baleado no peito pelos soldados israelenses, durante confrontos registrados após a prisão de uma pessoa no povoado de Siload, perto de Ramallah. E o ex-jogador colombiano Fred Rincón, um ídolo da seleção colombiana, morreu aos 55 anos de idade. O ex-atleta estava internado após sofrer um grave acidente de carro no começo dessa semana. A clínica onde o craque de 55 anos estava internado informou sobre a morte, apesar de todos os esforços feitos pela equipe médica. Rincón teve traumatismo craniano grave na madrugada de segunda-feira, quando o carro em que estava colidiu com um ônibus em Cali, na Colômbia. Outras 5 pessoas também ficaram feridas. A Federação Colombiana de Futebol disse que a morte foi uma grande perda e enviou uma mensagem de apoio à família. Rincón nasceu na cidade portuária de Buenaventura e ficou conhecido como Colosso durante a carreira. Ele foi uma estrela da seleção colombiana e chegou a disputar 3 Copas do Mundo. Fred Rincón passou grande parte da carreira no Brasil, jogando pelo Palmeiras e Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. E essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!